Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim a Bíblia: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Santo Espírito, eis tua palavra, me unge e me usa, fala através da minha vida, nos edifica. Vamos glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, pode sentar. O tema é um tema interessante o desta noite. É bênção ou vitória no meio da crise. Veja bem que interessante. Bênção ou vitória no meio da crise. Veja que Paulo diz bem claro aqui que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus falou ao meu coração de manhã e eu quero transmitir aos irmãos. Quando eu preguei nos homens de negócio do Evangelho Pleno em Bauru, houve um período que a gente residiu em Bauru e fui chamado várias vezes para ser preletor, para pregar nesse encontro de homens de negócios do Evangelho Pleno. Foi muito bom. E eu ouvi de um dos preletores uma coisa que eu guardei várias delas, mas isso que eu vou falar é aplicável à pregação desta noite. Ele disse o seguinte, ele contou que em uma determinada cidade havia um vendedor autônomo, esses que vendem, que vão em empresas e que vendem os seus produtos. E eles se hospedaram naquele hotel e tiveram que pernoitar ali, porque seria o dia seguinte que iriam sair bem cedo para vender, todos os vendedores daquela grande cidade, daquele local. Mas ocorre que quando ele abriu a cortina do apartamento, do hotel que ele se encontrava hospedado, estava chovendo muito forte. Veja bem. E para um vendedor, todos nós sabemos, a chuva é um impeditivo para ele vender. Então disse que ele deu graças a Deus, olhou aquela chuva e falou: glória a Deus, Senhor, aleluia, que bom que está chovendo. Hoje eu vou rachar de vender. Talvez vocês não tenham pego o porquê rachar de vender ou porquê vender muito. Evidente e claro que os outros vendedores abriram a cortina dos seus apartamentos onde estavam, olharam e falaram: puxa, está chovendo muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui no apartamento, eu vou chamar aqui um cafezinho, um chazinho, uma bolachinha, eu vou ficar assistindo televisão, hoje eu não vendo. Esse homem de Deus que abriu a cortina do apartamento e olhou e viu aquela chuva, aplicou o texto desta noite. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Veja bem, ele entendeu que aquela chuva não era um impeditivo, mas aquela chuva ia proporcionar para ele vender muito, vender como ele jamais vendeu, porque os demais vendedores enxergaram do lado humano meramente. Poxa, está chovendo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa, eu não vou fazer nada. E foi isso que aconteceu com ele, e este varão deu testemunho nos homens de negócio do Evangelho Pleno, no local onde ele morava. Bem, então vamos começar com essa inicial, ou com essa premissa, ou com essa ideia. Tirar o bom
do ruim. Extrair coisas boas daquilo que parece derrota. Eu tenho questionado muito a Deus a respeito disso, e tenho dito, eu não estou entendendo, e hoje Ele me fez entender, oh glória, e eu vou passar já de primeira mão para vocês. Então, veja bem, aquilo que parece morte, se tornou vida. Aquilo que é fraco, foi levantado para confundir os fortes. Aquilo que não parecia nada, tornou-se tudo. Por quê? Todas as coisas concorrem para os que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Humanamente falando, a nossa natureza humana é contrária a isto. Compreendam isto. A nossa natureza humana não compreende bem essas coisas, a não ser com os olhos do Espírito, com os olhos da fé. Somente com os olhos da fé, nós podemos compreender essa palavra de Deus. Muita gente diz, não, mas está tudo acabado, eu perdi o meu emprego, as portas estão se fechando para mim. Está olhando no fato e na derrota, tão somente. Mas, eu pergunto para vocês, a única coisa que agrada a Deus, qual é? Com respeito a nós, somente tem uma coisa só que agrada a Deus. Qual é? Falaram aqui, a fé, isso. Somente pela fé. Em Hebreus diz que só podemos agradar a Deus através da fé. E o que é fé? Fé é firme fundamento das coisas que não se vê e prova de que elas existem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Como que então, as coisas que eu não vejo com os olhos humanos, eu não vejo com os olhos carnais, você não vê, eu não vejo, nós não vemos saída, nós não vemos solução, nós não vemos bênção, mas pela fé, nós vemos o invisível de Deus, aleluia. E quando nós olhamos por fé, as coisas começam a mudar, a linguagem de Deus é espiritual. Vamos analisar o próprio Deus. Gênesis capítulo 1. E criou Deus os céus e a terra, diz a Bíblia. Todo mundo lembra, né? Lógico. E a terra era sem forma e vazia. Olha bem. Por que que a terra era sem forma e sem vazia? Porque tudo quanto Deus cria é perfeito. Mas por que a terra estava sem forma e vazia? Muitos estudiosos e teólogos dizem que na queda de Lúcifer, com os 1/3 dos anjos do céu, caíram no universo e estragaram o que Deus fez. Olha bem, e presta muito bem atenção, quem foi que estragou o que Deus fez? Foi o diabo, foi Lúcifer. Virou um caos, o universo virou um caos, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus separou a luz das trevas, e viu que era muito bom, ali andai amás. É assim que Deus quer que eu e você enxerguemos, no meio do caos e das trevas, no meio da destruição, olha e veja que Deus tem poder de recriar todas as coisas, aleluia. Deus faz novo tudo, Deus pega do nada e faz tudo, aleluia. Então pare de olhar para o nada, comece a olhar para a sua situação e comece a ver pela fé o melhor emprego, o melhor salário, a melhor solução, a melhor opção. Começa a ver isso
quando você começar a ver por fé, você começa a agradar a Deus, que do nada faz todas as coisas. Aleluia! Agora veja bem Abraão. Deus chamou Abraão, Abraão era rico, e Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, e a tua descendência será maior do que as estrelas que estão no céu, do que os grãos de areia que estão na praia. Você crê nisso? E ele disse: creio. Halai Churianda. Ora, por que ele disse eu creio? Porque ele creu que Deus é onipotente. Ele crê que Deus é onisciente. Ele crê que Deus é onipresente. Ele crê que Deus é imutável. O que é imutável? O prefixo grego "i" significa Deus não muda. Se Deus disse para você, meu irmão, minha irmã, eu te abençoo, Ricalandalabás, você será abençoado, abençoada, se você crer nessa palavra. Aleluia, oh glória! Se você crer nessa palavra, você será abençoado. Se você não crer, você não será abençoado. Então, para crer nessa palavra, você tem que conhecer a Deus. E a Bíblia nos revela Deus pelos seus atributos. Deus é onipotente. Quem é Deus mesmo? Diga comigo: Deus é onipotente. O que significa onipotente? Ele tem todo o poder. Para Ele nada é impossível. Ele é o teu Deus. Se Ele é o teu Deus, pare de olhar com desânimo para a tua vida. Pare de olhar para os problemas, valorizando os problemas e deixando de valorizar o Deus que te disse e me disse: eu te abençoarei. Alabalaia Turiana. Glória a Deus. Vamos ver Abraão ainda. Abraão queria um filho. Abraão tinha já quase 100 anos de idade. A mulher já estava estéril, seca. E como seria possível isto? Mas Abraão creu. Porque Abraão considerou que a promessa de Deus não muda. Uma vez dito, ele vai fazer. Ele acreditou e creu que Deus tem todo o poder. Ele creu que Deus é onipresente. Estava onde ele estava, ali na tenda, quando o visitou com mais 2 anjos. Deus é onisciente. Deus conhece os pensamentos nossos e a intenção do nosso coração. E no tempo certo, Sara ficou grávida e lhe nasceu um filho, que foi colocado o nome de riso, riso, da risada, riso. Isaac é riso do hebraico. E ela riu na tenda quando Deus disse: chegou o momento da tua promessa chegar, aleluia. E isso passaram-se anos. A fé de Abraão foi provada e foi comprovada neste mundo, nesta dimensão aonde nós vivemos, terceira dimensão, planeta Terra, no universo. Chegou o momento. A Sara riu lá dentro e ele disse: a tua mulher riu. Ela disse: não ri, você riu. Então o nome da criança foi dado Riso. Mas ela riu de desconfiança. E Deus inspirou ela a colocar o nome de Riso como confiança, como fé, como júbilo, como alegria. Então Deus tirou da tristeza de Sara uma alegria, e lhe deu riso onde havia choro, e lhe deu alegria onde havia tristeza, e lhe deu vitória onde havia o caos. Rei Xalabalás, compreenda isto, Rei Mandai. Mas por que Deus fez isto? Fez por causa de Abraão. Deus havia empenhado a sua palavra com Abraão.
Ele disse: a tua descendência será maior do que as estrelas que estão nos céus, do que os grãos de areia que estão no mar. E Abraão creu, e a Bíblia diz: e isto lhe foi imputado por justiça. A palavra imputado, meu irmão, minha irmã, tem o significado de atribuído. Deus atribuiu a ele justiça pela fé. E temos que ser filhos de Abraão pela fé. Tanto que filhos de Abraão não são apenas os nascidos do sangue de Abraão, mas todos quantos creem no nome de Jesus. Aqueles que creem no nome de Jesus são tidos como filhos de Abraão. Você é filha de Abraão? Você é filho de Abraão? Erga sua mão para cima. Você é? É? Tem essa convicção, então comece a agir como Abraão agiu, comece a crer na promessa de Deus, comece a olhar com perseverança, com fé, não duvida no teu coração, mas lhe veio uma prova sobrenatural. Por que será que veio, hein? Quando Isaac já era um adolescente, Deus disse: pega o teu filho Isaac, leva no monte e me oferece em sacrifício. A maioria de nós teria dito: mas o Senhor não prometeu esse filho? O Senhor não fez um milagre na minha vida através desse filho? Agora o Senhor quer que eu ofereça este filho em sacrifício para o Senhor? Isso não está meio contraditório, meu Deus? Mas a Bíblia diz que Abraão obedeceu, embora o seu coração chorasse. Abraão estava numa crise existencial. Se ele pudesse dizer: Senhor, eu me sacrifico no lugar do meu filho, ele teria feito, mas Deus pediu o seu filho. E o pior, Isaac disse a Abraão o seguinte: olha, pai, aí está o cutelo para matar a ovelha, aí está a lenha para acender o fogo. Onde está o cordeiro? Pensa nisso, irmãos, por favor. Se coloca no lugar de Abraão por um instante agora. Abraão deu a resposta mais correta. Ele disse: Deus proverá. Diga comigo: Deus. Diga outra vez: Deus. Diga: Deus em minha vida. Fala: Deus proverá em minha vida. Diga: eu creio, eu creio, eu creio. Eu não sei de onde vai aparecer, mas eu creio que tu és Jeová Jiré, o Deus provedor. O Senhor vai prover na minha vida. Rei Chuliaçurianda Labás, eu deixei tudo para te seguir. Eu sou teu filho, eu sou teu servo. Tu és onipotente, onisciente, onipresente, imutável, e eu tenho promessa contigo, meu Deus. Eu estou aguardando a minha bênção. Tu proverás. Diga: eu creio. Aleluia. As palavras têm poder no mundo espiritual. Diga para o Senhor: me perdoa quando eu duvidei. Passa o teu sangue de mim. Não leva em conta o meu vacilo, a minha dúvida, a minha incerteza. Eu digo agora, outra vez: eu creio em ti, Senhor. Tu és o Deus provedor. Tu és o Deus que abre a porta para mim. Tu és o Deus que me dá vitória. Rei Xalabassoriandalabás. Não pense, Abraão não ficou pensando de onde vai surgir esse cordeiro, mas somente olhou, e no arbusto tinha uma ovelha, um cordeiro enroscado no meio dos ramos, das flores, enfim, da vegetação que estava lá. Ele pegou aquele cordeiro e ofereceu e voltou para casa com o filho da promessa. Aleluia!
Agora veja bem. Oh, glória a Deus. Por que Deus fez isto? Porque Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. E Deus olhou para o mundo e falou: estão todos perdidos, vão todos com o diabo, vão todos para o inferno. Então eu vou mandar o meu cordeiro, rica lamachoi, e ele vai ser oferecido no lugar de cada vida que crê no meu nome, aleluia, e esse nome é Jesus, aleluia. Ele mandou Jesus, seu único filho, o unigênito, para morrer no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar. Pensa nisto. Ele não poupou. Ele não merece confiança? Não devemos confiar nesse Deus eterno? Não devemos lançar toda a nossa confiança nele? Não devemos dar crédito a ele? Sim. Devemos ser como Abraão foi? Sim. Porque tudo está perdido, mas nesse caos de perdição, veio a ovelha de Deus, veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se deu em nosso lugar, aleluia. E a Bíblia diz, ele era rico e se fez pobre. E nós que somos pobres, nos tornamos ricos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, aleluia. Amém, irmãos? Em todo aspecto, no aspecto espiritual, no aspecto familiar, no aspecto interior, espiritual e emocional, nós nos tornamos ricos, descendentes de Deus em Cristo Jesus, filhos de Deus adotados em Cristo Jesus, passamos a ter a vida eterna. Você acredita que este Deus está ouvindo a tua oração? Eis a questão. Quando você ora, uma só sílaba que sai da sua boca, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo cada choro, cada lágrima, cada pedido, cada clamor que nós fazemos. Mas Ele não gosta, não aprecia quando nós ficamos ofendidos com Ele e dizemos: cadê o Senhor? Olha, Senhor, eu creio em Ti, por que Tu não me respondes? Eu estou no meio da crise, mas Deus está te dizendo nesta noite que por meio dessa crise, Ele vai te dar vitória. Aleluia. Compreendeu bem isso agora? É do caos. Não foi do caos que Deus tirou a luz. Não foi do caos que Deus fez tudo perfeito. Não foi por causa do caos que Ele remodelou o universo inteiro. Ele fez plantas, Ele fez vegetação, Ele fez flores, Ele fez peixes, Ele fez répteis, Ele fez animais selvagens, animais domésticos. E no sexto dia, Ele criou Adão, tirou a Eva de Adão e povoou o jardim do Éden. Glória a Deus. Agora presta bem atenção. O diabo viu aquilo e ficou contente? Não, porque ele é invejoso, porque ele é maldoso, porque ele vem matar, ele vem roubar, ele vem destruir. Então ele veio e tentou a Eva. Eva caiu, deu para Adão comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Adão comeu e aí nasceu um novo caos. E agora esse caos levantado implicaria na morte eterna, quebra da comunhão com Deus e morte física. E Deus, do caos, do nada, antes do antes, Ele disse: eu vou colocar inimizade, serpente, entre você e a mulher, entre a semente da mulher e a tua descendência, e tu lhe ferirás o calcanhar, e ele te esmagará a cabeça. O que Deus disse aí? Ele disse o Evangelho. Ele citou o Evangelho embrião, o proto-evangelho, o Evangelho anunciado em Gênesis 3,15, porque Jesus nasceu da semente da mulher, e não do homem, só da mulher. Porque aprove ao Pai gerar no ventre de Maria, usando o óvulo de Maria, e fertilizou esse óvulo, e a virgem concebeu e deu à luz um filho, e o seu nome é? Isso, Emanuel, Jesus.
Deus conosco. Não é verdade? Então, do caos veio solução. Do caos veio novamente a luz. Do caos veio novamente a vida eterna. Estava tudo perdido. Tudo perdido. E ele renasceu novamente. A esperança voltou. Jesus nasceu, aleluia. Compreenderam bem isto? Agora vamos para outro personagem bíblico, Moisés. O Moisés foi criado no Egito, como filho da princesa, filha de Faraó, mas era filho legítimo da sua mãe, irmão de Miriam e de Arão, levita. Ele poderia até ter sido o Faraó do Egito. Ele tinha direito igual ao outro, ele era um filho adotivo. Filho adotivo tem direito igual ao filho real. E agora? Agora ele veio saber que ele não era egípcio. Não foi um transtorno na vida dele? Não foi um caos na vida de Moisés? Moisés ficou desesperado. Quando ele viu um egípcio surrando fortemente um hebreu, ele foi defender o hebreu, ele era muito forte, e ele acabou matando o egípcio. Olha bem. E para fugir de uma condenação, ele caiu no deserto. Atravessou o deserto. Chegou num poço onde jorrava água. E ali haviam algumas moças querendo tirar água, mas chegaram os homens do deserto e começaram a brigar com aquelas moças por causa da água. Moisés deu um jeito naqueles caras sozinho. Ele era general do exército do faraó. E foi parar na casa, a convite delas, foi para a casa de Jetro, que se tornou o seu sogro, que era o pai de Zípora. É isto? É isto? Então, Zípora era a moça mais velha, que acabou se casando com Moisés. E Moisés havia perdido tudo. Ele tinha perdido o quarto que ele tinha no palácio. Ele tinha o carro mais luxuoso, Anderson. Devia ser uma McLaren turbinada dos dias de hoje. Não sei. Perdeu. Ele perdeu o título que ele tinha, Roberval, de ser o general do exército. Ele perdeu, meu irmão Paulo, ele perdeu a oportunidade de ser o faraó. Perdeu. Ele foi parar no caos. Ele foi para o beleléu, digamos assim. Cadê tudo que eu tinha na mão? Escoou tudo, perdeu tudo. Porque eu descobri que eu sou hebreu. Porque eu descobri que existe um só Deus, o Deus dos meus antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não existe muitos deuses como está aqui no Egito. Ele entrou em parafuso, e por isto, ele permaneceu 40 anos naquele deserto, junto com Zípora, com seu filho que nasceu, com o nome de... Isso, Gerson, é isso? Como que era o nome dele? Isso mesmo. Mas não é importante isso é para um esforço mental para você ir na Bíblia lá, né? Só isso. Não é o mais importante. O mais importante é o teor dessa mensagem que Deus mandou entregar para vocês. E presta atenção. E esse homem, que antes tinha um uniforme bonito, vestes reais, uma baita espada na cinta, agora tinha um cajado na mão. E se tornou o quê? Pastor de ovelhas de quem? Do sogro, de Jetro, tá? Mas, um dia no monte, ele olhou e teve uma visão com os olhos abertos. Ele via lá um arbusto, uma árvore, que estava pegando fogo. Presta atenção nisso. Mas não consumia a árvore. Aquele fogo continuava lá. Oh, glória a Deus. Aleluia. Hein? E ele foi chegando perto para ver melhor aquela visão. Quero compreender essa visão. Quero saber o que está acontecendo ali. E chegou pertinho. E uma voz saiu lá de dentro daquele fogo, dizendo para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Olha bem,
Primeiramente, Deus é um Deus que sabe o que faz, como faz, na hora que faz e tem o poder de fazer. Ele chamou Moisés pelo nome. E Moisés ficou atônito, aí cobriu o rosto, adorou. E ele disse: quem és? Ele disse: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito, que está debaixo de um chicote, está debaixo de uma escravidão. Eu vim para libertar o meu povo, e vou usar a tua vida como libertador. Ria, Shai, Turias. Moisés ficou atônito: mas Senhor, eu sou gago, e começou a dar desculpas. Porém Deus o apertou de tal maneira, eu creio que ele disse: o que eu tenho para fazer isso? Como que eu vou lá no Egito? Vai você e o seu irmão. Se você é gago, o seu irmão fala bem. Vai lá, você é o profeta e ele é a boca. Mas eu não tenho mais espada. O que tu tens na tua mão? O que tu tens na tua mão? Um cajado. Oh, glória! Então joga esse cajado no chão. Ele jogou, já não era cajado, era uma serpente. E começou a fugir da serpente. E Deus disse: pega ela pelo rabo. Pegou, voltou, ser cajado. Deus estava dizendo para ele: isso aí, que não é nada para você, você vai usar isso aí para abrir o mar vermelho. Tchecalabamais. Você vai usar esse cajado para ferir o rio Nilo. Você vai usar esse cajado que tu tens na tua mão, e vai sair, não é? Aquele monte de pestilência que saiu no Egito, através daquele cajado. Aquilo que não é nada na tua mão, aquilo que você acha que não é nada, o conhecimento que você adquiriu durante a tua vida, você reputa como nada, você não está se valorizando, você não está crendo em Deus, que Deus tem poder para mudar o curso da tua história, a tua vida. Você se preparou, você estudou, você foi forjado, faz muitos anos que você foi forjado, ou você é um autodidata, e você aprendeu. Deus te deu sabedoria, Deus te deu conhecimento. O que tu tens nas tuas mãos? Deus está perguntando agora. Aleluia, halaya andarabás. Você está compreendendo o que Deus está falando para você? O que você tem nas tuas mãos? Eu tenho o dom de comércio, amém. Eu vou usar o dom de comércio para abrir as comportas do céu e derramar bênção na tua vida. Eu tenho o dom de ser advogado. Eu vou usar este dom para te abençoar na tua vida. Eu tenho o dom de contabilidade. Eu vou usar esse dom que você tem na sua vida para mudar a trajetória da tua história. Glória a Deus. Muita irmã diz: eu sou uma faxineira. Muito bem, esse é o cajado que você tem na mão. Usa esse cajado e eu te farei prosperar. Aleluia. É o que Deus está falando para nós aqui. Aleluia. Senhor, eu tenho uma tristeza muito grande. Me dá a sua tristeza, que eu vou transformar em alegria. Aleluia. Compreendeu? Mas a história de Moisés vai muito além, ela não fica aí. A história de Moisés é que ele talvez achou que ele chegasse no faraó de cara, e o faraó libertaria, pura e simplesmente. O faraó não libertou. O faraó endurecia o coração. Então o caos aumentava, a dúvida aumentava, a coisa persistia. Mas através do endurecimento do coração de Faraó, Deus começou a fazer Moisés usar o quê? Isso, usar o cajado que ele tinha nas mãos. Aleluia. Talvez a tua história, a minha história, a nossa vida
Nós estamos num labirinto que não tem saída. A nossa situação está difícil, está angustiante. Porém, o que tu tens nas tuas mãos, salame anda e anda. Eu quero usar o que você tem nas suas mãos para te levantar, para te abençoar, para transformar a tua vida. O que você tem nas tuas mãos? Um coração grande, um coração bom, um coração que procura ajudar os outros, um coração que socorre todos os necessitados que é possível ser socorridos. Você tem esse coração. Deus vai usar esse coração que você tem para manifestar a glória de Deus, a glória dele na tua vida. Amém, irmãos? Você tem o dom de orar, você sabe orar, e você sabe como pedir a Deus. Este é o cajado que você tem nas tuas mãos. Usa esse cajado, usa a oração em favor dos outros, em favor dos teus irmãos, em favor dos teus parentes, em favor dos teus amigos, em favor dos teus irmãos de igreja, em favor da cidade que moramos. Começa a usar o cajado que você tem, glória a Deus. Deus vai mudar a nossa história. A partir desta noite, Deus vai dizer: novo capítulo começa na tua vida. Sheimanaias. Se você crê de verdade, confia de verdade, glorifica a Deus, diga amém, Senhor, toma minha vida, estou disposto, não vou desanimar, vou ser perseverante. O diabo quer destruir, o diabo quer me tirar de ti, o diabo quer acabar com a igreja. Pois é, no querer acabar com a igreja, este é o cajado que vai levantar esta igreja para a glória de Deus. Amém, aleluia.